Vamos lá para mais uma aula. Obrigado pela presença. Quero, antes de iniciar essa aula, se inscreve no canal se você não se inscreveu, dá seu like aí, manda para o maior número de pessoas, comenta, diz o que você achou, o que não achou, enfim, é muito importante esse seu retorno para que a gente sempre possa melhorar, beleza? Seguinte, pessoal, hoje eu estou para falar de processo penal e um assunto dentro do processo penal que, dentro das carreiras policiais, quando esse assunto está no edital, pode esperar pelo menos 3 questões. No mínimo, pelo menos 3 questões. O assunto hoje, ele não, apesar de ser cobrado dentro do processo penal, o que a gente vai estudar não está no processo penal, não está no Código de Processo Penal. Está numa lei específica, a Lei 7960 de 89. Beleza? A lei da prisão temporária. Bem, antes de você entender esse assunto de prisão temporária, por que ela é tão cobrada? Porque, se você entender, ela é um tipo de prisão que foi criada especificamente para a investigação, para o inquérito policial. Por isso que ela é muito cobrada em carreiras policiais, tá? Então, vamos começar a nossa aula, tá? Não se preocupe comigo, eu vou colocar aqui quadros para você anotar, de vez em quando eles vão aparecer aqui do lado, tá? Então vai copiando, você tem a possibilidade de dar pause, enfim, dar print e copiar da sua maneira aí, beleza? Vamos nós. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, se eu estou falando do tema prisão temporária, quais são as possibilidades de prisão no Brasil? Quais são as prisões que o nosso ordenamento jurídico, na verdade, quais são as formas de prisão? Como é que eu posso ser preso no Brasil? A própria Constituição, no artigo 5º, lembrando que o artigo 5º fala de direitos e garantias fundamentais, naquele seu grande número de incisos, mas é lá no inciso 61, que ele vai dizer a possibilidade de prisão. Então ele vai dizer lá, ninguém poderá ser preso, salvo em prisão em flagrante ou, em último caso, ordem judicial. E ainda tem a possibilidade de prisão militar disciplinar. Então eu posso entender que há 3 tipos de prisão, 3 maneiras de eu ser preso no Brasil. Primeiro, em flagrante delito, que está lá no artigo 301 do Código de Processo Penal. A situação de flagrante é aquela que ele acaba de cometer ou está cometendo, ou é perseguido, né? Logo após cometer o delito, etc. e tal. Está lá no artigo 301, 302 do Código de Processo Penal. Beleza. A outra possibilidade é através de uma ordem judicial, ou seja, uma ordem expedida pela autoridade judicial, seja um magistrado, um juiz. E a outra possibilidade é a prisão disciplinar, a prisão militar, que teve alteração recentemente no Código Penal Militar. Mas isso aí não é nosso tema, a gente não vai cair para a gente Código Penal Militar nem Código Processual Penal Militar. É evidente que você só está sujeito, né, à prisão militar se você estiver sob o ordenamento jurídico militar, se pertencer a uma corporação militar, seja ela Corpo de Bombeiros, Polícia Militar ou Exército, a Marinha e Aeronáutica. Bem, a prisão que eu quero falar é uma prisão que só pode acontecer mediante ordem judicial, ou seja, um juiz expedindo essa ordem. E onde é que eu vou trabalhar isso? Lei 7960 de 89, Lei da Prisão Temporária. Professor, o que é que mais cai nessa lei? O que é que eles mais cobram nessa lei? Primeiro a gente vai trabalhar alguns conceitos e depois você vai colocar aí os principais pontos que podem ser cobrados na sua prova. Essa aula é curta, é bem prática, clara, para que a gente possa acertar as questões quando for cobrado, né? E não tem muita dificuldade. Primeiro, o conceito. Então, vai aparecer aqui o conceito para você de prisão temporária. Prisão temporária, eu vou dizer uma forma bem clara, tá? Você pode copiar, fica à vontade da maneira que você quiser. Mas prisão temporária eu posso dizer o seguinte: é uma medida cautelar que ocorre na fase de inquérito policial. Você pode até dizer que ocorre somente na fase de inquérito policial, mediante provocação do promotor de justiça, o Ministério Público, ou da autoridade policial, expedida pela ordem de um juiz. Então, vou dizer outro conceito, se você não gostou desse. É uma medida cautelar, né, do tipo prisão, que somente ocorre na fase de inquérito, expedida por uma autoridade judicial mediante provocação do Ministério Público ou do delegado de polícia, autoridade policial, com prazo
fixado em lei. Pronto, o conceito já está aí, conceito show de bola, bem tranquilo, bem fácil de a gente entender. Segunda coisa que eu posso te cobrar, que eles podem te cobrar, o conceito você já sabe o que é prisão temporária. Qual é o segundo possibilidade que pode cair? Os legitimados. Quando eu pergunto legitimados, são aquelas pessoas que podem se dirigir a esse juiz e pedir essa prisão. Se a ordem é expedida pela autoridade judiciária, alguém tem que se dirigir a esse juiz e pedir essa prisão. Quem são essas pessoas? O delegado de polícia, a autoridade policial, e o Ministério Público. Somente essas duas pessoas. Diferente do que acontece na preventiva, onde tem a situação do querelante, o assistente podem pedir a prisão preventiva. Na temporária, só duas pessoas podem pedir: o promotor de justiça, o Ministério Público e o delegado de polícia. É evidente que, claro, que na fase de inquérito policial, porque o promotor ele atua nas duas fases, tanto na fase de inquérito como na fase de ação penal. Terceira coisa que eu quero que você anote, que é de extrema importância: nunca, jamais, não há exceção, a prisão temporária pode ser decretada na fase de ação penal. Nunca. Ela só pode existir na fase de inquérito, beleza? Se cair alguma questão dizendo que a prisão temporária foi decretada na fase de inquérito, na fase de ação penal, na fase processual, já considera essa questão como errada, beleza? Outra situação que, se cair, já coloca como errado o juiz determinar a prisão de ofício. Nunca o juiz pode determinar a prisão temporária de ofício, ou seja, ele não pode decretar por vontade própria, sem que ele tenha sido provocado. Na verdade, a gente vê hoje, com a atualização do pacote anticrime, que não há mais prisão de ofício pelo juiz. Anteriormente, nós tínhamos a possibilidade da preventiva ser decretada de ofício na fase de ação penal. Com o pacote anticrime, isso ficou afastado. Então, você já sabe o conceito, já sabe os legitimados e já sabe que o juiz não pode decretar de ofício, e a fase de atuação dessa prisão é na fase de inquérito policial. Então, a gente já sabe essas 4 coisas. Quinta coisa que pode ser cobrado, e claro, você vai ler a lei, eu estou com a lei aberta aqui, a lei 7960 de 89, é uma lei curta, só tem 7 artigos, alguns artigos revogados, então 5 minutos, talvez até menos que isso, você consegue ler essa lei, tá? É bom que você pegue essa minha aula, coloque a lei do lado e imprima, se possível, ou se você tiver um tablet, alguma coisa, vai fazendo anotações que eu estou te fazendo referência aqui. A outra coisa que pode ser cobrado, na verdade que pode não, cai muito nessa prova, é sobre o artigo 1º. O artigo 1º ele vai trazer os requisitos dessa prisão. Quando é que ela é possível? Então o artigo 1º diz: caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Imprescindível é algo indispensável, ou seja, quando não tem outra solução dentro do inquérito policial, senão pedir a prisão do investigado, beleza? Além do mais, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da identidade. Inciso 2º. E o terceiro ele diz: quando houver fundadas razões de acordo com prova admitida na legislação penal ou autoria e participação dos seguintes crimes. E os crimes relacionados abaixo. E aí o que é que eu quero te dizer sobre o inciso 3º? Você deve saber, sem dúvida, o rol dos crimes que cabe temporária. A temporária só cabe nesses crimes específicos aqui, não mais nenhum outro. Só cabe nesses crimes. Professor, o inciso 1, 2 e 3. O 1, que fala imprescindíveis para a investigação. O 2, quando ele não tiver residência fixa ou identidade. E o 3, quando tiver fundadas razões de qualquer prova admitida de autoria e participação nos crimes relacionados abaixo, que daqui a pouco eu vou falar. Você falou 3 incisos para mim, beleza. Os 3 incisos tem que estar presente para eu pedir a prisão? Segundo a doutrina, não. Mas obrigatoriamente tem que estar previsto pelo menos o 1º e o 3º, tá? Obrigatoriamente tem que estar pelo menos o 1º e o 3º para pedir a prisão temporária. Então não posso dizer que são cumulativos, porque o inciso 2º nem sempre precisa estar presente, beleza? Pronto. Visto isso, a questão pode dizer que
é necessário, para concluir o inquérito, pedir a prisão do cara, então você já entende que é indispensável a prisão. Então, pedido a prisão temporária. O delegado remete-se ao juiz, escreve uma peça processual pedindo a prisão dessa pessoa. Outra coisa que pode ser cobrado na prisão temporária, vá anotando aí, é o prazo da prisão. Esse prazo é expresso na letra de lei, ou seja, 5 dias o acusado ficará preso, 5 dias se for crime comum, prorrogáveis por mais 5, ou 30 dias, prorrogáveis por mais 30 se o crime investigado for hediondo ou equiparado. Esse prazo sempre cai em prova, sempre, tá? Então, 5 dias o prazo da prisão. Para concluir, os 5 dias o prazo da prisão se o crime for comum, prorrogáveis por mais 5, ou 30 dias, prorrogáveis por mais 30 se o crime for hediondo ou equiparado. Beleza? Massa. Antes de eu te falar do rol dos crimes, eu quero te falar outra coisa. Quando o delegado ou o promotor de justiça se dirige ao juiz para pedir essa prisão, existe um prazo para que ele diga se dá a prisão ou não. Então, por exemplo, um delegado de polícia se dirigiu até o juiz pedindo a prisão de tal elemento pelo crime de roubo. Quando o juiz recebe, ele tem 24 horas, as provas vão te cobrar 48, 72, então bota na sua cabeça que é 24 horas o prazo, para que o juiz diga se determina a prisão ou se nega a prisão, tá? Se ele concede a prisão ou se nega a prisão, beleza? 24 horas. Cuidado que esse prazo não tem na preventiva. Não há um prazo expresso para que o juiz diga se dá a preventiva, na temporária há. Outra coisa que cai muito em prova, anota aí também. Findado esse prazo, que eu te falei, 5 dias prorrogáveis por mais 5, ou 30 dias prorrogáveis por mais 30. Findou o prazo, o preso deve ser solto imediatamente, independentemente de expedição de alvará de soltura, o que não acontece na preventiva. Então, diferentemente do que acontece na preventiva, findou o prazo, se não houver outro motivo para mantê-lo preso, ele deve ser solto imediatamente. Beleza? Show de bola. Claro, se prolongar essa prisão, pode configurar um crime de constrangimento, abuso de autoridade pela nova lei, tá? Mas o assunto aqui é prisão temporária. Professor, o que é que mais podem cobrar? Uma situação muito comum, que, claro, vem lá do princípio da individualização da pena, lá na Constituição Federal, que o preso provisório, o preso mantido por prisão temporária, deve ser mantido separadamente dos demais presos. Preso provisoriamente por temporária deve ser mantido obrigatoriamente separado dos demais presos. Beleza? Tranquilo. O que mais, professor, pode cair aqui? Aí pronto, agora eu vou pro rol dos crimes. Cara, o rol dos crimes não tem jeito. Você vai ter que saber, vai ter que saber mesmo, decorar, não sei. Eu inventei um método que eu vou colocar aqui, que é o hashtag encara que for homem ET, que nessa frase eu consegui colocar todos os crimes previstos. Porque não tem jeito, você vai ter que saber. Claro que eu sei todos, porque eu dou aula disso e é obrigação minha saber. Mas você não vai ser professor, você está aqui para fazer concurso, então depois disso talvez você nunca mais veja essa matéria. Então é necessário que você saiba isso, tá? Eu coloquei aqui, vai aparecer aqui no quadro agora, hashtag encara quem for homem ET. Então o hashtag seria roubo, extorsão mediante sequestro, homicídio, sequestro, cárcere, rapto violento, atentado violento ao pudor, estupro, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilha, bando, né? Genocídio, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro e crimes de terrorismo. É evidente que o crime de rapto, atentado violento ao pudor, você sabe que ele foi absolvido pelo crime de estupro, pelo princípio da continuidade delitiva, né? Quadrilha ou bando, não existe mais esse nome quadrilha ou bando, hoje é associação criminosa, né? Então tudo isso leva em consideração, tá, pessoal? Tudo isso leve em consideração todas essas mudanças necessárias da lei. Outra coisa que pode cair, tá? O parágrafo 7º foi atualizado pela Lei 13.869. O que é que ele diz o parágrafo 7? Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá imediatamente, de nova ordem de autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se tiver sido comunicada a prorrogação temporária da decretação da prisão preventiva. Eu tinha te falado já
que o preso deve ser solto imediatamente, salvo se tiver uma ordem judicial nova sobre aquilo, beleza? Lembrando ainda que a lei é clara a dizer que as sessões judiciárias, o fórum, né, o Poder Judiciário deva ter plantão 24 horas, né, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público, para apreciar o pedido de prisão temporária. Beleza? Massa, show de bola. Professor, que mais pode cair? O que mais a gente poderia falar dessa prisão aqui? Bem, eu te falei os principais assuntos. Você vai saber agora os crimes, vai estudar todos os crimes que caem, e é impossível você errar uma questão, diante do que eu já te falei. Isso é impossível você errar uma questão. Mas o que eu quero te dizer, dentro dessas possibilidades aqui que ainda possa cair uma prova, é uma coisa que não está na lei. Vamos lá. O prazo de conclusão do inquérito não existe para a prisão temporária. A gente sabe que lá no artigo 10 do Código de Processo Penal, o prazo de conclusão do inquérito vai ser 10 dias se o acusado estiver preso, 30 dias se ele estiver solto. E preso temporariamente não existe. Por quê? Simplesmente porque a prisão temporária veio depois do Código de Processo Penal. Esse prazo de conclusão do inquérito não é para prisão temporária. Cuidado se te cobrarem isso. É só para preventiva ou para preso em flagrante. E qual é o prazo de conclusão do inquérito da prisão temporária? Simplesmente não existe esse prazo. Então eles não vão te cobrar isso, tá? Outra situação, para a gente encerrar e ir para as questões, tá? Para a gente encerrar e já ir para as questões aqui. Eu queria te perguntar o seguinte. Eu queria te perguntar, na verdade eu quero te dizer o seguinte. Eu te falei que jamais é possível que a prisão temporária exista na fase de inquérito policial, na fase de ação penal, desculpa. Então anota aí, por favor. O STJ, o STF decidiram que após o recebimento da denúncia, quando o juiz recebe a denúncia do promotor de justiça, a prisão temporária ela não pode mais existir. Então o juiz vai ser comunicado para que haja uma possibilidade de converter essa prisão em preventiva ou que o preso seja solto. Após o recebimento da denúncia, não pode existir mais a prisão temporária. Beleza? Tranquilo? Com isso, vamos para as questões aí. Vamos fazer 2 questões aí para a gente poder ver se tá tudo tranquilo. Beleza? Claro que pode cair uma questão dessa, sem nenhum problema, mas aí já é fácil você responder. Claro que você está estudando aí, sei lá, você está estudando várias matérias e sabe que ordem judicial não pode ser cumprida durante a noite. Então, o mandado de prisão pode ser cumprido à noite? Pode. Que é isso, professor? Você acabou de me dizer que não pode. Eu falei onde é que não pode. Cuidado, se o preso estiver na rua ou em um local público e tiver com mandado de prisão temporária em aberto, você pode sim cumprir esse mandado de prisão. Você não pode cumprir dentro do domicílio. Cuidado com esse tipo de questão. Caiu lá, não pode cumprir mandado de ordem de prisão à noite. Errado. Pode. Só não pode dentro do domicílio. Mas o cara na rua, em um local público, você prende o cara, mete algema e acabou. Entendeu? Acabou. É isso aí. Vamos para as questões aí. Primeira questão vai dizer o seguinte. Vamos lá. É possível a decretação da prisão temporária de ofício? Questão errada, né? Você já sabe que a prisão temporária não pode ser decretada de ofício, tá? E também a sua prorrogação. Não se pode prorrogar a prisão temporária de ofício, pessoal, também, tá? Muito atento a isso. Não se pode prorrogar a prisão temporária de ofício, beleza? Outra coisa que eu quero te dizer. Tampouco a temporária, se for decretada de ofício, vai ser considerada ilegal e tem que ser relaxada, beleza? Segunda questão, vamos lá. Vamos para a segunda questão. A temporária pode ser decretada durante a fase de ação penal. Errada. Também a ação penal não pode. Por quê? Só pode ser decretada na fase de inquérito. Questões facinhas aí, claro. Você já sabe o conteúdo, é bem tranquilo de acertar. Outra coisa, pessoal, para a gente encerrar nosso vídeo, agradeço demais a audiência de vocês. Me segue lá no Instagram, tá? Não deixe de vir seguir.
e mandar seu comentário, marca se assistindo essa aula e tudo. Vamos lá, último assunto que eu quero te dizer. Não pode ser prorrogada, não pode ser decretada de ofício. Eu vou colocar aqui no final da aula uma tabelinha bem simples dessa prisão temporária, tá? Mas, pra gente encerrar e terminar essa prisão aqui, que cai muito, né? Um detalhe, o furto não cabe nem prisão temporária nem preventiva, o furto simples, por exemplo, tá? Então, uma ideia aí, se cair perguntando de furto e tal, veja que não é possível ser decretada a prisão temporária do furto. Beleza? Obrigado, muito foco, muita fé. Espero que tenham gostado dessa aula, tenham anotado tudo. Até a próxima. Valeu, tchau.